No coração da Amazônia, bate forte no peito a vontade de descobrir o mundo, desbravar caminhos, ser um destemido pioneiro. A busca pelo conhecimento independe de raças, crenças ou limites. É uma mistura de culturas ansiosas pelo saber. Há 10 anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, trabalha para mudar a realidade de jovens e adultos, levando educação de excelência através da educação básica, profissional e tecnológica, com moderna estrutura, planejamento pedagógico colaborativo, produção de conteúdo por uma equipe multiprofissional em diversas plataformas, mais de 5.000 horas de transmissão ao vivo, 3.000 slides diagramados e revisados, 3.491 vídeos, 2.222 aulas, 6.730.946 visualizações no YouTube, quase 14.000 objetos de aprendizagem, mais de 64 milhões de acessos ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. IFRO, Educação à Distância, mudando realidades. Educação à distância, mudando realidades. Boa noite, eu sou Eline Braga, aluna do primeiro período do curso de Pedagogia do IFRO, campus Zona Norte, e eu estou aqui para apresentar a live com as ex-alunas do Carmela Dutra. Eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos, amarrado em coque alto. Eu uso um óculos vermelho. Eu trajo uma camisa branca e uma camisa com estampas de gatinhos por cima da camisa branca, calça jeans e tênis. Essa live ela é uma das entregas do nosso projeto interdisciplinar Carmela Dutra na Nossa História. Esse projeto é um projeto que ele está sendo executado pelos professores do primeiro período do curso de Pedagogia do IFRO, do campus Porto Velho, Zona Norte, sob coordenação da disciplina de Práticas Colaborativas e Estudos em Grupos 1. Essa disciplina é ministrada pela professora Rosa e pelo professor Saulo, e tem como um objetivo maior refletir sobre a contribuição histórica dessa escola, a Escola Carmela Dutra, nas nossas vidas e na construção do nosso estado e do nosso município. E para isso nós convidamos ex-alunas para trazer aqui as suas experiências, vivências e memórias afetivas. Essa live ela será organizada em 3 eixos. O primeiro eixo, a gente vai falar do antes. Antes de entrar na escola, quais as expectativas que as nossas entrevistadas tinham, qual período que elas entraram na escola, onde elas estudaram antes, durante, todas as memórias e vivências que elas conseguiram ter e conseguem nos trazer durante a sua vivência naquela escola Carmela Dutra. E o depois, o que cada uma delas seguiu como seu caminho e qual a contribuição dessa escola Carmela Dutra na vida profissional que elas têm hoje. Nós vamos agora agradecer as nossas entrevistadas pela contribuição com o nosso projeto, com o nosso aprendizado, com a nossa proposta de trabalho e dizer que é muito legal estar com vocês aqui, porque nós 4 somos ex-alunas do Carmela Dutra, então a gente achou muita graça aqui, né, lembrando das nossas vivências. Nós temos aqui a Sheila, a Elane e nós temos a Gláucia.
Eu quero dizer que eu sou muito feliz em estar com vocês aqui hoje e, de antemão, agradeço em nome do nosso campus pela colaboração de todas vocês. Agora eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite às colegas que estão aqui presentes. Boa noite às ex-carmelitas, né? Os ex-carmelitos também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, cercada por colegas, né? Todas ex-alunas do Carmela. A gente tem muita história boa para contar. O meu nome é Sheila Chediak. Eu tenho uma estatura baixa, pele clara, cabelo castanho, estou vestida com uma blusa verde, uma calça preta, um casaquinho preto. Espero que a gente tenha um bate-papo muito descontraído aqui hoje à noite. Eu sou Elaine Santos, jornalista, eu tenho os cabelos pretos, eu sou branca, estatura 1,67 m de altura, estou usando um body cinza e uma calça vermelha e uma sandália rasteirinha. E que bom estarmos aqui hoje. Vai ser um bate-papo, porque recordar é viver, né, gente? É contigo, Glaucia. Eu sou a professora Glaucia Negreiros, sou uma mulher branca, cabelo loiro, uso óculos, estou com uma blusa alaranjada, uma saia, um sapato verde, e estou muito emocionada ao ouvir o início da Eline, né, com essa live com as ex-alunas do Carmela Dutra. A Eline, ela tem essa competência de falar e nos emocionar, até porque na apresentação dela eu comecei a fazer uma viagem até do meu percurso, Eline, até o Carmela. O quanto foi difícil entrar, porque na nossa época eu entrei no ano de 98, saí em 2000, então a gente passava por uma prova, por uma seleção. E o Carmela representou mudança de vida para mim. Então, fiquei muito emocionada e na minha mente ter essa retrospectiva aí com a tua apresentação. Então nós teremos fortes emoções na live de hoje e é muito legal porque o Carmela é uma escola muito viva, né? Desde a sua estrutura física, né? Aos professores que ainda dão aula lá. Muitos dos professores que nós conhecemos na nossa época ainda estão dando aula lá e isso é muito legal. Sobre o antes, eu quero saber de vocês. Qual o período que cada um de vocês estudou no Carmela? Como é que foi esse ingresso, né? Quais as expectativas? Que eu lembro que naquela época aquela fardinha chamava muito atenção, né? Era a escola que era referência em formação de professores e professoras. E eu quero saber como é que foi para cada um de vocês, de onde vocês vieram, como chegaram no Carmela. Então, Eline, eu entrei no Carmela Dutra no ano de 94. Então, imagina, eu tinha só 14 anos, né? E comecei a estudar lá porque a minha irmã mais velha, Soraya, estudava já lá, né? Ela entrou em 93. E eu, depois fazendo uma reflexão, isso no mestrado, já estudando sobre o processo de feminização do magistério, foi que eu vim entender algumas coisas, né? Por que eu fiz magistério? Eu tinha só 14 anos. Obviamente, eu não escolhi estar lá. Foi um direcionamento, né? Da família, dos pais, especialmente da minha mãe. E, bom, a gente não tinha muito tempo ainda aqui em Porto Velho e minha mãe, ela ficou sabendo da escola Carmela Dutra, que fazia magistério e terminava lá essa etapa da educação básica já com uma profissionalização, uma oportunidade de trabalho, né? Então, foi assim que eu comecei a estudar no Carmela. Não tinha muita noção do que era o Carmela Dutra e o que era o magistério, né? Não é muito diferente, né? A minha história com Carmela Dutra também, quando eu sempre estudei em escola pública, né? Eu me lembro que eu estudei apenas na primeira e segunda série numa escola particular, porque eu era bolsista. Na época, meu pai era funcionário público federal e, na época, tinha esse benefício de ter uma bolsa. Então, primeira e segunda série eu estudei em escola particular, depois toda escola pública. E aí eu fiz a oitava série, não existia o nono ano, oitava série, na escola onde eu estudava não teria o segundo grau. E o Carmela Dutra era uma referência, né? Escola técnica, e também a minha mãe pensando no melhor, no ensino profissionalizante da época, como a Glaucia bem lembrou,
eu fiz uma provinha, nossa, fiquei nervosa. Eu me lembro, a Glaucia me lembrou o quanto eu fiquei nervosa, e minha mãe também, para eu passar nessa prova, porque era a única forma de entrar. Eu fiz a prova, passei, graças a Deus, e entrei, fui aprovada para entrar na escola Carmela Dutra. Lembro que teve um chororô de gente que foi olhar seu nome na lista e não saiu. Era um chororô, gente, para vocês verem como era importante a escola Carmela Dutra, o Instituto Carmela Dutra. Então, aquela sainha histórica, né? E já era uma fardinha, era uma farda tergal, me lembro desse tecido tergal, mas também tinha blusa de educação física, a gente já podia usar tênis, já podia usar calça jeans, mas eu adotei a sainha. Então, foi uma época maravilhosa, e eu entrei na turma de 99 e saí em 2001, e foi a minha experiência com as crianças, né? Eu vim de uma família de professores, a família da minha mãe tem muitas professoras, então aquilo já estava no meu sangue, né? Da docência, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive com as crianças, com a docência, enfim. Glaucia, muito obrigada por me lembrar, porque veio uma memória afetiva mesmo. Bem, e eu, assim como minhas colegas, também sempre estudei em escola pública, desde a educação infantil, estudei no Nossa Senhora do Amparo, depois 1ª a 4ª série Juscelino Kubitschek, 5ª e 8ª série Orlando Freire, e eu nunca tive dúvida que eu queria ser professora. Então, eu brincava com a minha mãe, e eu lembro que a gente tinha um guarda-roupa de madeira, então eu levava giz da escola, e eu brincava dando aula para minha mãe. Então, assim, eu sempre quis ser professora. E o Carmela era aquela possibilidade, a nossa chance, né, de terminar o ensino médio profissionalizante, já com uma carreira, sendo professora, e ter acesso ao mercado de trabalho, que também contava muito para mim. Então, assim, a minha chance era o Carmela Dutra. Então, foi uma expectativa fazer aquela prova, com todo o incentivo da minha mãe, e aí deu certo, fui aprovada, lá fiz assim amizades maravilhosas, entrei com 14 anos para fazer 15 no meio do ano, e foi assim 3 anos de muita alegria, de amizades, que eu carrego até hoje na minha vida. Então, essa foi a minha história para entrar lá no Carmela Dutra. E essa questão de lembrar da prova é muito interessante, né? Teve gente aqui, nós temos 61 pessoas ao vivo aqui com a gente, acompanhando a nossa live, né? A Emily agradeceu aqui por ter lembrado, a Emily lembrou Sim. agora da prova. Nós temos muita gente aqui falando que foi aluno de lá. A professora Anabela está dando as saudações dela, saudação, pessoa. E falando que sempre quis ser professora também. Aqui a gente tem o Tiago Lopes dando parabéns pela iniciativa, ótima temática. Então, assim, é muito legal esse projeto. Eu lembro quando eu convidei a Glaucia, ela ficou super empolgada, né? Porque, assim, inclusive eu já falei desse projeto numa visita que eu fiz à SEDUC, e falar do Carmela é falar da história do nosso estado, falar da história do nosso município, né? Então, assim, é um trabalho muito especial, esse trabalho que está sendo coordenado aqui pela professora Rosa e pelo professor Saulo, né? E vai se traduzir em conseguir colocar no papel uma história com memórias afetivas, né? Que não é só sobre escrever quando foi construído Carmela Dutra, como é que era a estrutura. É a gente encher o nosso trabalho de memórias afetivas também. A Anne Neres dando boa noite, dizendo que estudou no ano de 99 até 2000, estudou com a Elaine mais conhecida como Luli na época. Era meu apelido. É o apelido dela. Quem me chama de Luli na rua, já sei, é daquela época. Daquela época, nome de né? guerra, É meu nome de guerra. Francisca Freitas França, amo essa galerinha, sou estudante, sou ex-aluna também, formei em 2001. E você que está nos assistindo, compartilha com a gente essas vivências aqui, a gente já achou graça demais, e é importante que a gente vai voltar no tempo aqui e compartilhar algumas experiências. Então, sobre o durante, que eu acho que é o foco, né, do nosso trabalho, é o foco da nossa live, que é quando a gente teve a oportunidade de construir toda essa bagagem, todas essas memórias afetivas sobre a nossa escola, né, sobre o Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra. Do que você lembra desse período que te marcou?
Sobre as disciplinas, lembra de alguma em especial? Eu lembro muito, eu tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era didática, da professora Ana. Ela dava didática geral. Ana, se eu não nossa me engano. professora da rede Ana municipal. Helena professora- Vale Renda. Professora Ana tinha Lembro uma do fala nome que ela dela. falava que a gente tinha que ser agente de transformação. Eu nunca esqueci essa fala dela. Entendeu? Então, assim, sempre tem aqueles professores que marcaram bastante a gente, né? Kátia, Cote. professora Kátia, Então, assim, o professor que Cote, vocês lembram que Normando. marcou vocês dessa época? Naquela época, acontecia algo em especial no país, algo que marcou também, que vocês conseguem contextualizar a gente? O ataque às Torres Gêmeas. Eu estava no meio da aula, fui tirar xerox, acho que me lembro de alguma coisa assim, e de lá eu acompanhei esse acontecimento mundial que, né, ninguém nunca esqueceu. Eu estava na escola, isso marcou um momento, foi de manhã, inclusive, eu tinha ido fazer um trabalho, eu não estudava de manhã, eu estudava à tarde, e foi bem no momento do ataque às Torres Gêmeas. Eu nunca esqueci isso, ligado ao Carmela Dutra. E eu lembro que eu avisei a parte de vários colegas na turma, gente, um avião entrou num prédio no World Trade Center e matou um monte de gente e a torre caiu, enfim, eu lembro muito bem disso na época. E professores, Elane, qual a memória que você traz, de quais você lembra? Sempre tem aqueles que são icônicos, né? Isso, Normando, né, que sempre chamava a gente de péssimo. Ele era um professor, assim, muito carismático, até performático, né, e exigente, né, e existia um momento em que ele deixou uma turma inteira para recuperação. As meninas que da minha época estão ouvindo, assistindo a gente aqui, devem estar se lembrando do professor Normando. E a gente tem um grupo, permanece esse grupo, a gente tem encontros anuais, 1, 2, até 2 encontros por ano. E a Aida, a Gigliane, a Francisca, a Paula, desculpa não estar falando o nome de todo mundo, mas o pessoal está acompanhando a gente e a gente sempre lembra daquela época. A professora Kátia, no primeiro período, que dava aula de didática, acho que você lembra, né, Eline? Não sei se a Kátia foi professora de vocês, mas o Cote, professor de matemática maravilhoso, né? Tinha um de filosofia, o Pedrinho, que já não está mais aqui conosco. Ana Helena Vale Renda é inesquecível para todos nós, acredito também. Então, eram as matérias didáticas, né? A gente não tinha matemática, né, Eline? Nem física, nem química. A partir do segundo ano mudava a No grade, primeiro, né? Primeiro a era partir o do Cote, segundo, que também a nos partir do deixou já o segundo, Cote. Isso, o E Cote. Glaucia, o que você lembra desse momento? Então, Conta quando aí. eu lembro, 98 foi a Copa do Mundo, né? De 98. Então, eu lembro aquele trajeto também para o Carmela, os muros naquela época a gente pintava todo, né? A cidade ficava toda vestindo aí a cara da Copa. Então, lembro muito da Copa de 98. Professores que eu não esqueço, professora Andréia de Biologia. André. A gente fez uma célula de gelatina, lembra? Isso, Célula eu de fiz. gelatina, A minha foi eu de fiz. melancia, com as células, as mitocôndrias. Foi na Nunca melancia, com o meu grupo, que foi a Nalda, minha amiga até hoje. Trabalhamos juntas, a Nalda, a Naira, trabalhamos juntas também. A Edmeia, foi na casa da Edmeia. Essa célula de melancia com as mitocôndrias, com creme dental, muito legal. Bacana. E professor Pedrinho também, né, que a gente não esquece, né, os versos dele que ele dizia, as músicas, né, nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, ele cantava em sala de aula. Professora Ana, maravilhosa de didática também. Professor Suame, né? Suame, Ex-secretário de até hoje eu Educação lembro do Estado. livro que ele passou para a gente fazer um trabalho, O Mito do Herói Nacional. O Mito do Herói Nacional. Me deu 8,5, até hoje eu digo para ele, fiquei muito chateada. Estudei muito para ganhar um 8,5. Era um desespero, né, pra gente apresentar os trabalhos Sim, na aula dele. e as aulas de História e Geografia de Rondônia, que eu sempre fui apaixonada. O nome do professor que dava pra gente História e Geografia de Rondônia, vocês não lembram? Era o Sávio, para nós foi e Sávio. é isso, maravilhoso também. Nunca esqueci aquelas aulas, eram maravilhosas. Eu me lembro do sapato das pessoas, como eu lembrei do seu.
O professor Sávio tinha um tênis Tiger. Agora eu tô tentando lembrar se era azul ou é amarelo. E eu vejo, Era azul. Era azul, azul marinho. Era azul marinho. A minha mãe comprou um igual pra mim, pra eu jogar futsal. Joguei uma partida, quebrei. Lembra que tu me levou arrastada pra casa de ônibus? Não sei se você se recorda, mas fui jogar futsal com esse Tiger novo que a minha mãe comprou pra mim e acabei torcendo o tornozelo e nunca mais joguei. Só tinha tênis, não tinha talento. Então, assim, e Sheila, fala pra gente também dessas experiências. Então, eu tenho memórias muito vivas, né? Até porque, como as meninas disseram, a gente convive com os colegas, né? Eu tenho umas amigas que eu convivo muito com elas, então a gente sempre mantém essas memórias vivas. É claro que eu vou lembrando de mais coisas, né? Vocês falaram aí, eu falei, nossa, eu lembro disso, né? Dizer assim que estudar no Carmela, para mim, foi um privilégio muito grande. Pensar que, escutando a Gláucia falar e Elaine Lully, né? Isso, o nome de eu me lembrei aqui que a gente vem, então, de uma classe trabalhadora e que essa educação era promoção ali no Carmela, era uma possibilidade de transformar a nossa realidade, a realidade das nossas famílias, né? Então, falando assim, eu pensei aqui que minha mãe, quando pensou assim, eu quero que as minhas filhas estudem lá, né? Faça o magistério. A Soraya, em 93, eu em 94, a Jaqueline, que estudou com a Lully, né, em 99. Então, foi uma possibilidade, assim, de transformação social, de ajudar a família mesmo. Então, durante lá, também eu recebi eu digo que é privilégio de uma educação que eu não tive antes nas escolas que eu estudei, também do estado aqui, mas que eu tive muitos professores que não eram formados. Então, no Carmela, eu tive acesso a uma educação de professores que eram formados na área de atuação. Isso, para mim, era novo, né? Eu tinha muitos professores que davam aula de uma matéria, mas não tinham sido formados. Então, a gente sabe que a qualidade muda. E no Carmela eu tenho muitas memórias boas, né? Eu digo que lá, além de... Acho que o principal, eu sei que conhecimento é importante, é o mais importante, mas ele tem a ver com afeto. Então, são as amizades. E são os professores, sem dúvida, professoras, que o que mais me lembro, assim, é deles se importarem, sabe? Assim, a gente pensar, por que é que você está faltando tanto à aula? O seu nome foi para o conselho de classe. O que está acontecendo? Eu lembro dessas coisas assim, você e a fulana, o que está acontecendo na vida de vocês? Então, eu lembro do professor Normando perguntando isso, quando era diretor. Na época que eu estudei, ele era diretor da escola, né? E me lembro do Pedrinho, sem dúvida. O Pedrinho era aquele que tocava e falava com o nosso coração, com a nossa alma, né? Professor Sávio, um dia desses eu estava me recordando que um dia eu fui fazer uma prova e eu lembro que eu estava chorando. E ele disse assim, você tem certeza que você quer fazer essa prova? Você não quer fazer outro dia? A demonstração dele dizer assim, eu me importo com você, eu fiquei assim, me senti acolhida. Eu falei, não, professor, eu quero fazer hoje. E eu me recordo que eu tirei um 10 nessa prova. Eu falei assim, nossa, eu acho que foi o fato dele falar assim, né? Porque é um período da nossa vida que é muito conflituoso, a adolescência, né? A gente está ali, será o que eu vou ser? O que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou conseguir trabalho, né? Então, eu me sinto assim... me senti acolhida pelos professores, me senti acolhida por todos os profissionais que trabalhavam ali, né? A tia do refeitório. Gente, eu ganhava assim, porque os alunos do fundamental lanchavam, e aí a gente ia em seguida e falava pra fila, quando acabava do fundamental, da merenda na cozinha. Aí, porque não podia o ensino médio, né? Não vinha a merenda pro ensino médio. Graças a Deus, acho que agora vem, né? A gente ia pra fila pra pegar o que sobrava. Macarrão lanche, gostoso com carne moída, vocês lembram? Sardinha. Eu tenho assim, adoro. Só de pensar naquele macarrão com sardinha, sabe? Aí a gente tinha sempre eleger a Miss Refeitório, né? Sempre aquela que ficava na fila várias vezes. A nossa era a Grace. Se tiver tá assistindo a gente, com certeza é a nossa Miss Refeitório. Ela ficava na fila várias vezes. Que ela adorava o refeitório. E lembrar, assim, dos grandes acontecimentos na época que eu estudei lá, né? Primeiro que o Brasil, ele foi tetra, né? Então... mas teve outros acontecimentos, como, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, né? Naquela época a gente não tinha tudo isso que rola hoje nas redes sociais, que é tudo tão rápido e acesso a tantas notícias, mas não, eram notícias que marcam porque eram poucas, não eram muitas, né?
eram poucas coisas. E é claro, né, a morte dos integrantes lá dos Mamonas Assassinas, que eu lembro assim que foi aquela tristeza também, né? E muitos outros acontecimentos. Tem muita participação Eline, aqui. sabe um acontecimento legal para lembrar? Fala. Do GICS. Alguém dos jogos chama- escolares. Os jogos internos do Carmela Gente, Dutra. Geeks, olha- nossa, cada turma tinha um nome, criava um nome, né? Lembra Sim. que botava na camisa? Eu sei que eu era do C, né? Primeiro, segundo, terceiro C. No terceiro ano a gente conseguiu vencer, que dançando o Caltrim com o Internacional. Vocês Festival lembram? folclórico. Festival. Sim, Foi o festival Festival Folclórico. Não era nem o GICS, era o Festival Folclórico. E a gente. Lembra? Vocês ensaiaram com o Internacional? Sim. Com aquele grupo, aqueles Lá meninos. no Padre Chiquinho. Isso, lá no Padre Chiquinho. A gente ganhou também, viu? Primeiro lugar. Na minha época, cada turma ficou responsável por uma dança típica, né? Uma quadrilha, outra o samba. A importância de trazer o estudo e a prática do que nos pertence, né? O samba. Eu não dançava nada, dancei um samba lá no meio. Na minha época, dancei quadrilha também na escola. E toda o a resgate turma ensaiava, né? Toda a turma Ensaiava. participava Dancei um dessa Caltrim, eu construção. me Eu lembro que a achei gente lá. contratou, se juntou, né? A turma se juntou, cada um deu uns caraminguá lá que tinha que pedir da mãe, né? Que a gente não trabalhava nem nada, né? E para pagar uma professora de dança para ensinar samba, para fazer coreografia e tudo. Aí, vocês fizeram eu lembrar agora que esse ano, de 94 a 96, também tinha o grupo das meninas que dançavam boi bumbá. Gente, era um arraso, né? Claro que eu não era, sempre fui assim, uma das piores da turma de esporte, então me restava a dança. E aí tínhamos uma colega, a Érica, que hoje é uma professora de educação física da São Lucas, enfim. E ela... eu lembro que ela dançava muito bem, a gente seguia lá as coreografias, né? E todas as outras amigas, Cristiane, enfim, todas nós, Josi, dançávamos lá o boi bumbá. Foi uma fase maravilhosa. Vocês lembram também das atividades no auditório, que tinha também as Tarde apresentações? cultural. Tem até uma colega acho que ela era uma turma na minha frente, que ela é cantora hoje também. Ah, sim. Né? Ela é A servidora, Miquéia. a Miquéia Miquéia. também, A cantava Miquéia super também. bem. Edileide, alguma coisa assim. Tinha Edileide Souza. Miquéia e tinha a Jaqueline, que era do nosso período, da nossa turma. Sim. E tinha umas tardes culturais Tardes lá. culturais. Que é Pois uma vez é. no mês. Eram periódicas essas tardes Isso, culturais e muito tinha bacana apresentações. também. Então, Carmela Dutra é uma escola muito rica, né? Então, assim, de produzir mesmo cultura, de fazer com que os alunos interagissem, criassem, produzissem, participassem desse processo mesmo efervescente educacional. Trouxessem seus talentos, né? E se descobrissem novos talentos. Eu lembro que teve também na minha época lá o teatro. Então, para mim, foi extremamente importante. Eu era muito tímida. E o teatro, assim, Sim. me ajudou bastante a superar algumas coisas, né? Nem que fosse para uma persona, não sou eu, né? Quem está falando. Mas era assim, nossa, muitas lembranças E boas. hoje, a diretora lá, até mandar um abraço para ela, eu mandei o link, não sei se ela está assistindo, a Ionira, que também foi aluna do Carmela e hoje é a diretora da Escola Carmela Dutra. Bacana Nós também. temos Nossa, muita que legal. participação aqui, ó. A Elisângela Regis Maldonado parabenizando o evento, dizendo que rememorar tantos detalhes é algo muito significativo. A Elita Cavalcante falando, 2 fofos, o Sábio e o Serginho. Realmente eles são muito queridos. A Emily aqui falando dos festivais folclóricos. Então, assim, eu acho que da nossa época, os festivais folclóricos e os jogos, né, internos marcaram muito. Me amarrava muito nos jogos. Professor né, que tinha aquela Sandro, de rivalidade. Educação Física, Professor lembra o Sandrão, Sandro, né? Josimar, também. que treinava a gente no futsal. Professor Josimar. Isso, ó. verdade. A Elisângela dizendo aqui, o chat cheio de colegas e bons amigos, como é legal, né? Pessoal parabenizando a nossa secretária. Para quem não sabe, a Glaucia ela é secretária de Educação do município. O Zeni falando do Normando aqui, foi professor dela também. A Marcilene. Olha, muita gente comentando aqui, Isso aqui é live muito pra legal. mais de hora, olha, pode chamar outras Taliana vezes falando que do a professor gente... de física. A Ana, a Emily professor. lembrando da Ana, do Suame, dizendo que eles fazem mestrado com ela. A Eu lembro professora que Ana. tem uma frase do professor Suame que até hoje eu falo, que ele não gostava que nós falássemos eu acho. Ele falava que axiologia não é ciência. E quando a gente ia apresentar os trabalhos com ele, era em um negócio que tinha que fazer cartaz para lá. Aí o grupo que já tinha apresentado fazia
lembrancinha, fazia um monte de coisa, aí a gente ficava pensando, meu Deus do céu, o outro grupo vai lá e inventou alguma coisa, e a gente ficava pensando Ele em como... estimulava a criatividade. Era muito através legal. de se disputar aquilo ali entre... gerar aquela competitividade, né? Muita participação legal aqui, ó. Os álbuns seriados, vocês não são dessa época, né? Álbum seriado, nós seriado, fizemos sim. álbum Porque seriado, tinha que o álbum desenhar. seriado aqui. Sim, Fazíamos sim. o álbum seriado, os materiais didáticos das matérias, Nossa didática senhora, de matemática. da didática de de matemática. português. Exatamente. O magistério, Os jogos, o né? magistério é um curso gente muito montava. interessante, né? A gente aqui, às vezes a gente sempre comenta que quando a gente está falando sobre o processo educativo, o que poderia voltar, né? É tão interessante assim, porque a gente passou 3 anos produzindo material, aprendendo que você faz um cartaz e coloca uma fita gomada na ponta do cartaz, como é que você aprende a escrever na lousa. Eu lembro que eu escrevia de letra de forma, eu tive que fazer daquele caderno de caligrafia também. no último Também, ano, trauma. e eu fui aprender letra cursiva no último ano de magistério. Então, assim, é um curso muito especial e que para a formação de professores é essencial, né? Com certeza, o magistério, eu até digo assim que igual o magistério, né? Porque ele era um curso muito completo, né, de formação para professores. Então, realmente, a gente saía do 3º ano do ensino médio formado em magistério e com competência e habilidade para ir para a sala de aula, muito bem preparado, porque ele nos ensinava assim, holisticamente, né? Desde entender a criança, até como a Eline lembrou, fazer um cartaz didático, pedagógico, né, com margens, com letra atrativa para a criança. E assim, as disciplinas que nós tínhamos, né? Porque pensar aqui que a gente estudou filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação. Isso. Gente, estrutura e funcionamento do ensino, didática. Então, eram disciplinas riquíssimas, que eu digo assim, que elas me sustentaram, que quando eu entrei na licenciatura, ficou muito fácil, né? Porque as disciplinas foram muito boas. E eu acrescento aí ao nosso estágio. E a gente tinha um estágio de observação, não era? Regência e regência. Participação, né? Não necessariamente nessa ordem, que acho Sim. que eu errei a ordem. Você Não, observação, participação e regência. E regência. Que a gente aplicava tudo isso que a gente aprendeu, não era só uma teoria, era prática mesmo ali, e a observação era tão importante quanto, porque para a gente não chegar de supetão na sala de aula já tendo, né, e a gente ficava observando, passava aquele tempo vivenciando ali a sala de aula. Claro que algumas professoras, quando viam a gente, já colocava a gente já na prática. E eu lembro, sabe o quê? Elaine, eu lembro que aí no estágio, né? Fui estagiar lá no Juscelino, acho que era o de participação. E aí eu falei, tô super preparada. E fui lá ajudar a professora Lourdes, professora linda Lourdes, lá do Juscelino Kubitschek. E aí fui ajudar a criança no processo de alfabetização, acho que ele tinha, acho que era segunda série, né? 8 anos de idade naquela época. E aí eu ensinei, peguei a palavra para mostrar para o aluno, né? Eu não lembro o que estava escrito, não sei se era bola, e eu ensinei, no final perguntei. E aí, agora lê para a professora que está escrito aqui. Aí ele olhou e disse, rato. Gente do céu, eu chorei tanto, eu fui para casa, eu chorei tanto, falei, mãe, acabou-se tudo. Gente, eu chorei, eu falei, e agora? E aí fui me reconstruir novamente, porque aquilo para mim foi assim, eu acho que foi o primeiro embate mesmo, principalmente para o professor que hoje eu parabenizo, os professores alfabetizadores. Eu não sou uma professora alfabetizadora, tá aí a conclusão, né? Sim. Amo ser professora, mas não professora alfabetizadora, porque aí tem que ser realmente, tem que ter o perfil, então não é fácil. E essa fundamentação, que eu digo, fundamentação teórica muito sólida que a gente tinha, e com essas experiências, né, que a gente ia, eu lembro de eu ter estagiado na escola Flora Calheiros, e eu lembro que eu fiquei muito triste no início, assim, de ver crianças indo estudar descalça, né? Crianças com muita fome. E eu perguntava o que está acontecendo, né? Criança desmaiando. Então, a gente tem que encarar uma realidade muito cedo, eu diria, porque, assim, estava com 14, 15 anos encarando uma realidade do mundo adulto, mas com fundamentação teórica para entender, compreender aquela realidade, né?
Então eu digo que é mais ou menos assim, o magistério ele ajudou muito a gente a passar por esse período de adolescência, mas encarando o mundo para o trabalho com uma postura bem adulta mesmo, para compreender, né? E os anos iniciais de trabalho, porque a gente já saía do magistério conseguindo trabalhar, né? Eu lembro que eu fui trabalhar lá no Nossa Senhora do Amparo, né? Eu fui dar aula para 6 anos, era alfabetização naquela época, ainda fazia parte da educação infantil. Não, eu tinha um aluno, eu tenho medo de falar o nome, né? Não vou falar porque, né? Faz muito tempo, viu, gente? Isso foi o quê? No ano de 2000? Não, 2000 não, eu formei em 2000, foi 2000 e um pouquinho. Já tem uns 23 anos, mais 6 que ele tinha, ele já deve estar com quase 30 anos, mas não vou dizer o nome, mas nunca esqueci o nome dele. Mas era um aluno, e são os nossos desafios que nós enfrentamos, né? Era um aluno que tinha uma série de problemas, que trazia de casa, porque o pai era alcoólatra. E o pai batia nessa criança. E eu só fui descobrir porque esse aluno, ele era assim, muito ativo na sala, então às vezes se desentendia com um coleguinha de 6 anos, e eu dizia, olha, eu vou conversar com seu pai, porque o pai que buscava e levava na escola. Ele, não, professora, pelo amor de Deus, não fala pro meu pai, eu vou apanhar. Então são os desafios que a gente começa a entrar em contato, e aí o pai chegava para buscá-lo, ia na porta da minha sala, alcoolizado. E ele dizia, e aí, como ele foi hoje? Aí eu dizia, foi excelente. Mesmo que ele não tivesse sido, eu dizia. E eu comecei a colocar esse aluno, o nome dele vem aqui bem na minha memória, eu comecei a colocar ele para me ajudar a cuidar da sala. Gente, esse aluno se transformou num dos melhores alunos da minha turma. E eu comecei dizendo para ele, começou a acreditar no que ele ouvia eu dizer para o pai dele, que ele se comportou muito bem, que ele tinha feito todas as tarefas. E no início era tudo mentira. Mas por quê? Porque eu tinha medo, porque eu sabia o pai ia alcoolizado buscar a criança. Então, o poder também do professor em transformar vidas desde o início, em fazer o seu aluno acreditar, por mais que a própria família não faça, não crie essa estratégia de vida para ele. Você tocou num assunto muito importante que me trouxe a lembrar-me por que eu não quis seguir a carreira de professora, porque já no estágio eu tive essa experiência e não foi boa, porque eu comecei a estagiar numa escola na Zona Sul de Porto Velho e era uma sala de aula que o professor não tinha um pingo de sensibilidade com os alunos, e eram crianças da 2ª série, se eu não me recordo, se eu não esqueci, da 2ª série, e tinha uma criança que ela cheirava mal, porque ela ia urinada para a escola, ou seja, ela dormia com a roupa, urinava, e a mãe só fazia colocar um uniforme na criança, e, gente, até andava um mosquito na menina, e todo mundo na sala não queria sentar perto daquela criança, e o professor, ao invés de acolher aquela criança, ele ajudava a cometer o bullying, que na época não tinha esse nome, né? Então aquilo me perturbou de uma maneira, e numa outra experiência também foi de um aluno nessa mesma escola, que ele também era um aluno problemático, ele vinha de uma família desestruturada, e por conta dele, o professor expulsou ele da sala de aula, e depois botou ele para a sala de aula, e depois o professor saiu da sala e eu fiquei, a professora estagiária, né? E aí o professor tinha dado a ordem que ele não poderia voltar, na verdade, para a sala de aula. E ele voltou, e eu estava só. E aí eu tive que fazer com que... Olha, o professor, infelizmente, falou que você não pode participar da aula. E eu saí ameaçada da escola. Eu saí escoltada por outros alunos, porque o menino me prometeu que me bateria quando eu saísse. E eu, naquela época, eu acho que eu ainda sou, né? Assim, medrosa. A gente sempre foi muito criançona, Criançona, né, Lu? eu era extremamente, né? Assim, ingênua até da própria idade mesmo, gente. Eu tinha 16, 17 anos, hoje não é assim, né? A gente vê com as meninas já são muito mais evoluídas, mas na nossa época, não. Então eu fiquei morrendo de medo e eu fui escoltada por outros alunos bem jovens, bem meninos. Então ali, a minha experiência foi, gente, eu não quero lecionar de 1ª a 4ª série. Não eram as crianças o problema.
elas vinham de casa com os problemas dos pais, da falha dos pais responsáveis. Então eu vi que ali, eu falei, não, eu não tenho... eu não consigo, eu sempre fui muito emocionada. Então, assim, eu me sensibilizava com aquilo, eu ia arrasada para casa de saber que, meu Deus, tantos potenciais, tantas crianças maravilhosas, mas o problema não eram elas, era de onde elas vinham. E o magistério, né, a profissão de professor, né, ele, na verdade, ele nos coloca frente a frente com todos esses recortes sociais, né, e a gente tem que estar muito preparado para lidar com todos esses recortes, não é isso, Gláucia? A Gláucia, ela traz a experiência não só de professora, mas de secretária de educação do município, e a gente está sempre trocando demandas, né? Que eu sou uma das pessoas que demanda ela, entendeu? A gente está aqui morrendo de rir, mas de vez em quando eu estou metendo pau nela e mando, tá acontecendo isso em escola tal e pá. Então a gente participa muito desse processo e vai retroalimentando o sistema com outras práticas e outras informações. E é uma realidade muito dura, né? A gente está aqui falando isso naquela época, naquela época. A gente está falando de 99 a 2001, que foi isso, quando eu estudei. Foi a nossa época. Então a gente está falando aqui de uma profissão que realmente a gente precisa que o nosso país olhe de forma diferente, né? Porque a gente lida com as pessoas, com as pessoinhas em situações de vulnerabilidade que talvez a gente nunca imaginou. Né? Nunca passou por algo perto do que eles passam. Eu tive no estágio experiência com um aluno parecido com o seu, Gláucia, e realmente o suporte que o magistério nos dá, né, de trabalhar esses recortes sociais, de tentar trazer para si, de compreender através da psicologia da educação o que aquela criança quer me comunicar com aquele comportamento e como lidar com isso, é muito importante. Então, assim, eu falo com muito orgulho para todo mundo, que eu sou professora de magistério. Então, assim, eu falo com muito orgulho isso. E as participações aqui, ó, a Taliana está em todas, ó, vocês são exemplos. Hoje, infelizmente, a realidade não mudou realmente, continua tudo muito difícil, né? Na verdade, a preparação acontece no dia a dia, algumas situações só mesmo vivenciando. A Soraya Chediak comentando aqui. A Maria Luciana dando as boas-vindas. A Cirlera hoje apareceu aqui. Nosso Carmela formou inúmeros profissionais de excelência, muito orgulhosa desse time. A Rosa falando, verdade, Sheila, lembro dos trabalhos do professor Pedrinho, que nos mandava ir aos bairros fazer entrevistas sobre as necessidades das pessoas em diferentes bairros. A Anabela, desafios da educação de ontem e hoje, realmente. Então, assim, tem um trabalho, falando na professora Anabela, tem um trabalho que ela passou pra gente, né, uma atividade da disciplina dela, pra gente colocar um artigo lá, pesquisar lá na plataforma. E eu peguei um artigo de 20 anos atrás, tratando as mesmas coisas, né, assim, os mesmos gargalos, né, e a gente vê o quanto é difícil a gente avançar, né. Então, assim, você trabalha, você pensa, você busca política pública, você busca recursos, né? Esse secretário vai... Sim. E quanto é difícil. E até pensando, assim, na formação de professores, né? Na matriz curricular desse nosso ensino superior, de hoje da pedagogia, mas também de outras áreas da licenciatura, né? Que matriz, como é que sai hoje esse professor preparado para atuar na educação infantil, no fundamental, no ensino médio, na EJA? Então, acho que a gente precisa refletir um pouco disso, porque muitas vezes o professor hoje sai até mesmo, né, já do ensino superior e não tem a preparação, né, para ensinar a alfabetização, os componentes de língua portuguesa, de matemática, para lidar com a educação especial, com os estudantes com deficiência. Então, inúmeras vezes, como a Eline colocou, hoje eu estou como secretária de Educação. 2018 fui convidada, fiquei adjunta por 2 anos. 2021 assumi como titular da pasta, então aí são em torno de 5 anos de trabalho na Secretaria de Educação e a gente lidando com isso, nos investimentos de uma política de formação continuada para professor, mas que, por mais que se faça, ainda não é o suficiente, haja vista essa diversidade, essa problemática da educação, né? de todo esse universo. Então, assim, é inadmissível que nós ainda continuemos a ouvir alguns discursos. Eu sou professora e posso dizer isso, alguns discursos de dizer, aquele aluno me agrediu na sala de aula. Um aluno do 2º ano do ensino fundamental, uma criança de 7 anos,
né? Então, assim, é uma criança com deficiência, é uma criança do espectro do autismo, é uma situação atípica que acontece, mas que muitas vezes o professor não está preparado para lidar e usa uma palavra como essa. Então, que realmente todos que a gente possa refletir sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala de um profissional que está atuando como cuidador, quando sai uma frase, mas o aluno me agrediu. Meu Deus, a gente está falando de crianças, né? Então, assim, são inúmeros desafios que todos os dias a gente precisa estar preparado para enfrentar, mas para instituir mesmo como política de formação, para apoiar os nossos professores, porque realmente a educação é um desafio. A Gláucia falou isso, eu estou agora me recordando do seguinte, voltando ao assunto que nós falamos, né? Ela falou ali da formação que era promovida ali no Carmela Dutra, que era uma formação muito completa. E era isso mesmo. Então, hoje também tem uma outra preocupação. Uma essa formação completa ajuda a gente a interpretar as realidades, né? Por exemplo, a realidade social, política do nosso país, as políticas públicas que elas não são suficientes para dar conta na educação de todas essas mazelas sociais que a gente sofre e que os professores sofrem, que todos os trabalhadores em educação sofrem, os alunos sofrem. Mas o magistério naquela época, eu me lembro que foi uma formação muito boa, muito sólida. Muito. E há uma preocupação também das políticas de formação de professores que virão, né? Porque quais são as que estão postas hoje para as licenciaturas, por exemplo, né? Às vezes tira um pouco da fundamentação teórica e prioriza demais a prática. E a gente sabe que a gente precisa disso como uma unidade, teoria e prática, que foi o que a gente teve no magistério. A gente, ao mesmo tempo que estudava tudo isso, aprendia a fazer brinquedos com sucata para dar aula em escolas públicas carentes, porque eu ia mexer lá com garrafa PET, como fazer isso, como usar isso aqui para fazer algo para você dar aula de recreação e jogos. Né? Recreação e jogos. Olha aí. Disciplina. Então, assim, foi uma formação muito boa. Acho que, já que vocês estão fazendo esse projeto sobre a história do Carmela, né, resgatar essa formação que era muito boa e ajudava a gente, instrumentalizava a gente, não só para fazer um material, mas para compreender a realidade, né? Isso mesmo, Sheila. E entrar na sala de aula com coragem, né? A gente se sentia preparado, né? Preparado. Todo mundo bem novinho, mas assim, a gente entrava com tudo coragem. magrelinha, dentro bem novinha. De uma sala de aula, era muito interessante. Aí eu pensei, como é que eu faço para parecer mais velha aqui nessa sala agora, né? E eu lembro que a senhora falou na última audiência pública que a gente participou, que foi até aquela da síndrome de Down. A senhora realmente falou sobre essa questão, né? Que lhe preocupa muito, que como o resultado da formação acadêmica que está chegando para a senhora, né? Que a secretaria recebe esses professores recém-formados e acaba encontrando lacunas, né? E essas lacunas elas vão ficar muito gritantes quando a gente se depara com esses inúmeros recortes sociais. Então, obrigada por ter trazido essa discussão, secretária. A gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Sobre essa questão de a gente repensar essa nossa formação de professores, né? E talvez buscar algo bem sólido, como a gente já teve. Eu penso que o magistério, ele é uma base muito importante, né? Eu me sinto muito preparada com o que eu sei do magistério para alfabetizar, para ensinar. E eu acredito que a gente pode trazer, sim, a formação superior para torná-la mais conectada com a realidade. Isso, Eline, e assim, unindo aí o que a Sheila tem colocado, a Elaine, e você, acho que essa live, até o resultado dela pode ser para isso também, né? Para que os cursos de pedagogia pensem, porque assim, evidências, dados de como hoje está a educação, nós já temos, né? Avaliações anuais, avaliações a nível nacional, estadual, municipal, então números e evidências nós já temos. Então, já se pode os cursos de pedagogia das licenciaturas já atacar essas fraquezas por meio do aperfeiçoamento de uma matriz. E eu relembro aqui a Magda Soares, é uma fala muito forte dela, ela participou, antes de falecer, de um podcast, que eu sempre volto a ouvir esse podcast. A Magda Soares, ela foi uma especialista, né, em alfabetização, uma grande mestre, uma mineira. A gente usa muito ela no nosso programa Alfabetiza Porto Velho. E ela dizia assim, ela disse isso nesse podcast: são as nossas crianças que não conseguem aprender ou os nossos professores não sabem ensinar? Exato. Então, ela põe essa interrogação. Então, que realmente a gente
reflita sobre isso nos nossos cursos de licenciatura, né? Como está a formação de professores? A gente sabe que os desafios também dos próprios estudantes são inúmeros, o que eles enfrentam na realidade também são muito diferentes do que a gente estuda, mas que a gente consiga aí diminuir essa distância do que o aluno precisa e do que o professor consegue entregar. E 4 professoras falando de educação, a gente tinha que assar uma galinha, né? Comprar um refrigerante, uma cerveja e convidar todo mundo para conversar um final de semana. Mas a nossa live aqui está com bastante participação. A Cirleia falando da adaptação curricular através da construção de materiais adaptados, teoria e prática alinhadas, são as características fundamentais do magistério. A defensora pública Flávia Albani acabou de entrar aqui, que ela é do movimento Juntos pela Inclusão e ela sempre está com a gente, ela é uma ativista dos nossos movimentos políticos sociais de defesa das pessoas com deficiência, sempre muito atuante. A Taliana, que desde os 18 anos ensina, até hoje os pais amam a didática dela. E é verdade, aqui a gente tem muita história para falar, muita coisa para relembrar. Tem uma coisa, a gente visitou lá o Carmela, né? A gente fez uma visita lá. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante da estrutura física do Carmela, aquelas paredes caraquentas, não tem? Aquelas paredes chapiscadas. Sim. Eu achava aquilo muito interessante. E as janelas. As janelas. E aquele piso ainda é o mesmo, né? A janela, o piso do mesmo jeito, só não o piso daquela quadrazinha do meio. Não tem a quadra do meio, que era tipo uma quadrazinha de futebol? Sim. Agora tem a passarela lá para ter acessibilidade e mudaram o piso. Mas assim, o que é interessante do Carmela é que como ele continua imponente. Né? A arquitetura dele muito próxima da original também, é muito legal. A Vera está nos assistindo também, ela foi diretora no Carmela, acho que há uns 4 anos. Vera Lima? Acho que é a Vera Lima, acho que ela está nos assistindo, eu acho que é a Vera que foi diretora. Tem a Vera Lima aqui, que ela falou que estudou em 1987 a 1989. Não sei se é a Vera que também foi diretora, uma diretora maravilhosa lá no Carmela. Pois é, falou que essa base em sala de aula faz muita falta. Mas assim, a gente já meio que está encaminhando para o nosso último eixo, que é o após, né? O que a gente fez depois que a gente saiu do Carmela Dutra, né? Então, assim, no meu caso, eu ainda fui para a educação infantil, ainda dei aula no município, e eu sempre quis ser polícia. Também era Lembro bem, estudamos juntas para o concurso. Sempre quis ser polícia também, além do magistério, e acabou que tão logo eu entrei na prefeitura, eu fiz concurso para polícia, entrei na polícia e estou até hoje, há mais de 20 anos, já dá pra gente contar umas histórias também, umas mentiras, e virei polícia e hoje eu estou cursando pedagogia no IFRO, que assim que eu me aposentar, que não demora muito, que é quando a gente vai para reserva remunerada, eu quero voltar para a sala de aula. Quero voltar para a sala de aula para estar lá, te ajudando lá na educação infantil. Esse é o meu objetivo. Mas e vocês? Após a formatura, que caminho cada uma percorreu? E essa formação, qual papel teve essa formação do Carmela Dutra na sua jornada? E o que significa Carmela Dutra na vida de cada uma? Sheila? Bem, depois que eu terminei o magistério, eu fiquei 1 ano aí sem estudar. Eu me lembro que não consegui fazer a inscrição do vestibular, mas aquele ano foi muito importante, porque comecei a trabalhar, né, já dando aula, porque com a necessidade de professores, realmente a gente já sai e já tem trabalho, né? Então, já comecei a dar aula e comecei a estudar inglês num cursinho, e o que me levou também a fazer letras em inglês. Eu, né, segui na área de docência. Depois fiz letras em inglês, fiz 2 especializações ali na Unir, aí fiz um mestrado também na Unir em psicologia escolar e depois o doutorado em educação escolar. E eu comecei a dar aula na rede privada, na prefeitura, fui professora emergencial, dei aula no Antônio Ferreira, dei aula em cursinhos de idiomas, em escolas particulares, né, Marise Castiel, Maple Bear, trabalhei também como gestora lá. E, enfim, trabalhei na Uniron, na finca, então saí, rodei aí, né? Foi muito boa a experiência, porque passei por todos os níveis, e até fazer o concurso para o IFRO e passar para professora de língua inglesa no IFRO. Então, esse percurso da formação do Carmela na minha vida foi transformador, sem dúvida. Primeiro,
porque me levou para a vida que eu levo hoje, né? Então, eu, desde os 14 anos, Elaine falou ali da família, né, de professores. Quem protagonizou isso na minha família foi a minha irmã Soraya, que está nos assistindo também. E em casa, depois com a Jaqueline, ficou aquele assunto só de educadores, sabe? Então, a família ficou ali de educadores, e o papel do Carmela, eu diria que foi de transformação social da minha família também. Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou ali fazendo comida em restaurante, cozinhando, fazendo várias coisas autônoma, né? Meu pai, ele também trabalhou ali como agente penitenciário, então você vê que é uma família de classe baixa, assim, né? Não tinha muito, com 5 filhos, era muito difícil. Sim. Então, o magistério, ele transformou a nossa vida, a vida da nossa família. Então, me conduziu a gente para o caminho que a gente está hoje, para o meu, como professora do Instituto Federal, e que eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei no Carmela Dutra, porque não só isso, né? Quando eu falei que as transformações que me são mais caras são as amizades, e são também os relacionamentos construídos com os professores que incidem ali na nossa vida, na nossa personalidade, né? Então, eu tenho muito carinho, eu tenho pessoas assim que eu guardo no meu coração, na minha memória, e que eu consigo preservar, muitas amigas no meu dia a dia, para continuar, sabe? A gente comemorando juntas todos essas conquistas de cada uma. É isso, acho que o Carmela fez... Quem estudou, quem teve esse privilégio de estudar no Carmela, no Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, guarda para sempre na memória tudo que vivenciou. Eline ri, olha para mim e ri, porque a gente está contando não sei o que elas pode contar, né? Não sei o que elas aprontavam. O que pode contar, né, Eline? A Glaucia era nerd. A Glaucia era nerd, conhece a CDF, né, que fala? CDF. Então, assim, a gente tem muita história para contar, apesar que a Eline era de uma série a mais, né, Eline? Mas assim, depois que eu saí do Carmela, que eu formei, não fui para docência, como eu falei para vocês, no estágio eu já disse, não é isso que eu quero para mim. Fui ser assistente jurídica na Fundação Nacional do Índio, fui ter outras experiências totalmente fora do contexto, né, da educação. Então, eu trabalhava como assistente do procurador federal do órgão, fiquei lá por 4 anos, e de lá eu caí de paraquedas, vamos dizer assim, na profissão jornalista, né, para ser repórter. Isso é uma história longa, que não vou me ater aqui, porque a gente tem um tempo curto, mas entrei no jornalismo em 2004, na época que deu o boom dos sites, né, que chegou aqui Rondônia Notícias, Rondônia Agora, e eu entro num dos primeiros sites, que foi o Rondônia ao Vivo. E aí, deslanchei aí para a profissão, para formação acadêmica na Uniron, e tô aí, né, passando em TV, em site, em locução, enfim, tudo que rádio, tudo que da profissão, acho que já passei por revista, por jornal impresso. Quem me conhece sabe que eu sou de TV há muitos anos, já há 9 anos estou no vídeo. Enfim, e a gente continua aí, né, lutando, batalhando, e não, como a Eline se tornou policial, né? E tem um detalhe, quando eu saí quentinha, né, do magistério, eu fiz vestibular para a Universidade Federal, para o curso de medicina. Gente, eu tive uma ótima colocação, porque a gente sabe que a gente só teve as disciplinas no primeiro ano, no segundo e no terceiro não mais. E aí, eu lembro que eram 50 vagas, era o primeiro vestibular de medicina. Eu fiquei na 72ª colocação, 62, né?
eram 50 vagas. Então, eu tinha que esperar o quê? 12 pessoas desistirem, morrerem, sucumbirem, ou para eu ser chamada. Depois, eu soube que teve até uma terceira chamada dessa época. E eu não me atentei. Na época, não tinha internet, não era. Meu Deus. E Jornal, na época Mulher, não era jornal, gente. eu não fui atrás e soube que eu tinha sido chamada na quarta chamada. Mulher. E eu queria morrer e depois, né, chorei. Mulher. Mas eu soube disso bem um bom tempo depois, que serviu até de consolo, porque se eu soubesse disso um mês depois, eu acho que não sei. Mas eu tinha sido aprovada para entrar nesse curso de medicina, eu tinha tido uma ótima colocação. E aí, enfim, acho que não era, né? Nós não teríamos uma Elaine jornalista, então... Eu podia ter sido médica, fui jornalista e pretendo ingressar na docência, né? Porque agora eu vou iniciar um curso de um EAD, né? Um ensino à distância, na área que eu sempre amei essa área, amo essa área que é a criminologia. Quem me conhece sabe que em TV eu fui 8 anos repórter de polícia. O nosso câmera aqui foi meu editor de imagens na emissora da qual eu trabalhava, acompanhou meu trabalho desde o início. A gente entrou junto na TV. E quem me conhece sabe da área jornalística, a Eline, então, policial, então, e sabe dessa paixão que eu tenho por essa área. Pretendo me especializar nesse curso e ir para a docência. Então é isso, Carmela Dutra mora. Não teve jeito, a gente rodou e vai voltar para a docência. Elaine, se você tivesse avisado para dona Eliette, que é a minha mãe, para ela ficar olhando o teu nome na chamada aí da Uni, ela teria te avisado. Por quê? Já começo por aqui. Eu terminei o magistério em 2000. Em 2001 teve o concurso da prefeitura. Sim. E aí não me chamaram nas primeiras chamadas, né? E eu passei para a Uni, para geografia. Comecei a estagiar, ia para a Uni de manhã para estagiar, trabalhava lá com a professora Valterlina Brasil. Um abraço, professora doutora Valterlina, maravilhosa, professora Jacira. E aí eu já tinha até esquecido do concurso, porque isso já era o ano de 2004, eu fiz em 2001. Então eu estagiava de manhã, já levava a marmitinha, almoçava na Uni e ficava para estudar à tarde. E aí, uma bela manhã, minha mãe liga. Minha filha do céu. Eu falei, o que foi, mãe? Vou falar rápido, tá com tempo aqui, né? Ela, minha mãe adora ler. Jornal passando, revista, tudo. Agora o negócio de celular tá mais no celular, né, mãe? Aí, minha filha, ela estava passando na calçada do lado da minha avó, e passou um jornal. Ela catou o jornal e foi ler. Sentou lá na varanda da minha avó, na Raimundo Cantuário, e foi ver o jornal. Não estava me chamando, mulher, o edital? Ela, minha filha, você foi chamada agora para a prefeitura, minha filha. Menina, aquilo foi uma festa. Gente, fui lá, fiz os exames. Minha mãe que foi lá na SEMAD levar, porque eu tinha que estagiar na Uni, levou os exames lá, depois marcamos para eu ir tomar posse. Primeiro salário, Eline. Na época, a Nalda também passou, minha amiga, não quis tomar posse. Olha aí, amiga. Aí tá, primeiro salário, né? Eu lembro como se fosse 2004, R$287. Tinham dito que era 287, só que eu tomei posse 17 de maio, meu aniversário é em junho. Todo mundo sabe que o 13º da prefeitura a gente paga no mês do aniversário. Então, 17 de março eu entrei, já tinha fechado a folha. Eu não recebi em maio, né? 17 de maio. Não recebi em maio. Fui receber só final de junho e recebi junto com o 13º, só que eu não sabia disso, né? Estava entrando naquele momento. Aí, não, o salário é muito pouco, a minha amiga falou, a Nalda, né? Do magistério. Vou não, Glaucia. Eu falei, mulher, eu vou por esses 287. Quando chegou no final do mês, o salário eu fui buscar era 736, lá no Banco do dinheiro. Brasil. Eu falei, meu Deus, mãe do céu. Rica. Estavam mentindo, mãe. O salário, mãe, eu tô rica, mãe. 736 na minha conta. Eu estava indo para a Uni, que eu vinha, passava no banco para sacar para estudar. Ela, minha filha, pelo amor de Deus, vinha para casa guardar esse dinheiro. Não vá para a Uni com esse dinheiro. Fui toda feliz. Aí, quando foi no outro mês, lá vem os 287, eu fui e liguei na dona Semed. O que está acontecendo aqui? Não, professora, é porque foi 13º, mais os dias trabalhados de maio, por isso que foi essa bolada toda. Mas, enfim, entrei em 2004, vou fazer 19 anos, agora 17 de maio, daqui 2 dias.
serão 19 anos de prefeitura, foram assim, o Carmela Dutra representou para mim uma também transformação, como a Sheila colocou, porque assim, minha mãe separou do meu pai, tinha 3 anos. Minha mãe não tinha profissão, minha mãe lavava roupa para sustentar eu e meu irmão Cláudio, com a ajuda da minha avó, então a gente morava na casa da minha avó. Eu falo, mãe, como é que a senhora conseguiu sustentar a gente? Eu não sei, lavando roupa mesmo. Então, assim, ela não trabalhava, então minha opção era fazer o magistério para já ter um emprego. Então, aquele emprego para mim, para minha mãe, para o meu irmão, depois minha mãe casou de novo, aí veio o José Carlos. Então, foi uma transformação de vida. Então, por isso que quando começou, eu me emocionei, porque são 19 anos de prefeitura, é onde eu construí a minha vida, a minha família, é a profissional que eu me tornei. Então, eu só tenho realmente a agradecer ao Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra por tudo que nos possibilitou e por essa transformação que foi proporcionado para mim e para a minha família. Ai, que legal. E assim, o que a gente conclui de tudo isso, né, é que nesse projeto que a gente está pesquisando e estudando Carmela Dutra, não tem como isolar o objeto, né? Esse objeto a gente avalia ele sob várias dimensões, sob vários aspectos. Aqui a gente está trabalhando com relação ao aspecto de acordo com a ótica dos ex-alunos, das ex-alunas do Carmela Dutra. Então é muita memória afetiva que a gente traz, né? Uma carga emocional muito grande. E eu fico muito feliz de ter participado dessa live, de participar desse projeto e que vocês tenham aceitado também. E a gente pôde aqui conhecer a perspectiva dos alunos, pôde conhecer o olhar dos alunos dessa escola que é tão grande, tão rica, né? Tão pujante. Eu acho que essa é a palavra que eu gosto de dar para Carmela Dutra. Toda vez que eu passo lá na frente, né? Eu gosto muito, ele é muito imponente e historicamente muito relevante. Então, assim, minhas amigas, eu agradeço muito a presença de vocês, a contribuição de vocês. Foi uma noite adorável. E, assim, muita participação aqui no chat, entendeu? 64 pessoas online ainda. Ainda, né? Olha, entendeu? que legal. A Taliana aqui contando os podres de todo mundo. Meu Deus, depois eu vou ler. Então, assim, muito legal relembrar a Flavinha aparecendo aqui, a Flavinha que só andava junto com a Ângela. E, assim, acho que foi uma live muito importante para muita gente, não só para nós 4. E obrigada a vocês que participaram, que contribuíram, que fizeram reflexões junto com a gente, que se emocionaram junto com a gente. Essa é a proposta do nosso trabalho, é a proposta do nosso IFRO, do nosso curso de pedagogia, trazer essas memórias afetivas da escola Carmela Dutra, que é tão importante para o nosso estado, formou tantos professores e tantos outros profissionais também, e a gente se alegra muito em conseguir colocar no papel tudo isso, não é isso? Que eu penso que é isso que uma escola como Carmela Dutra merece. E a gente vai finalizando aqui, eu vou deixar para cada um se despedir, para que a gente consiga dar tchau para os nossos telespectadores, que agora eu tenho uma nova profissão também, de apresentadora, entendeu? Muito bem, por sinal. Ai, meu Deus, ainda bem que eu não preciso ganhar dinheiro apresentando, né? Tem Mas, vaga assim, na TV para você, hein? Vocês podem se despedir do nosso pessoal, das nossas telespectadoras e telespectadores, para que a gente consiga encerrar a nossa live. Obrigada, Eline. Obrigada, colega. Sem dúvida, foi assim um bate-papo muito emocionante. Eu quero assim, me despedir especialmente com um abraço assim, para os professores do Carmela Dutra, né? Professoras, especialmente para o professor Sávio, que eu já fiquei sabendo que vocês vão entrevistar ele, né? Fiquei feliz com a notícia. E mandar um beijão para as minhas amigas do Carmela, né? Hoje a gente tem um grupo que a gente se... será que eu falo o nome? A gente se chama assim tequileira, sabe? Mas é assim. O nome tudo a ver. Quase ninguém bebe tequila, não, tá? Não entendi, é só o nome. Então, mandar um beijão para elas, assim, dizer que elas fazem parte dessa história e é muito gostoso relembrar e saber que amizades e relacionamentos que são construídos a gente leva para o resto da vida. Obrigada, Eline. Obrigada, colegas. É isso. Faço minhas palavras da professora, das minhas colegas aqui. E também temos um grupo, não é um nome tão legal como esse, né? Tá só Amigas do Carmela, onde tem 25 colegas, né? Não tem como falar de todo mundo, mas em nome delas um abraço especial
que a gente permanece com esse grupo, tem encontros anuais, e onde sempre a gente revive, do mesmo modo aqui a gente revive todos os acontecimentos, os mais marcantes, e é gostoso de ver as pessoas formaram família, separaram, casaram de novo, tem filho, tem filhas, estão solteiras, enfim. E é muito importante isso, essas memórias, que os alunos possam ter essas memórias, né, no seu período estudantil, porque é o que a gente leva, é o que a gente guarda, é o que impulsiona a gente na nossa profissão escolhida posteriormente. E os professores, um abraço especial, se eles tiverem a oportunidade de assistir essa live depois, não sei se fica disponível, mas que foram determinantes para a gente na nossa formação. E muito obrigada, Eline, por lembrar de mim. Ela tá morrendo de rir aqui, gente, mas muito obrigada por me convidar. Obrigada a todo mundo, obrigada, professora Gláucia, obrigada. Eu que estou te conhecendo aqui hoje, né? Não é da minha época. É que eu quero aproveitar o momento para lembrar que eu lembro de um professor que ele usava um mullet. E elas não lembram, não tem o cabelo como o do Chitãozinho Chororó, aquele cabelo aqui atrás. Ele não era professor do magistério, mas ele era da nossa escola. Eu lembro muito dele, ninguém consegue dizer o nome dele. Eu não consigo me lembrar. Eu acho que ele era professor de educação física dos meninos do ginásio. Eu lembro não do cabelo era um forte, dele. Não, né? Vamos fazer uma campanha aqui. O professor do mullet, não né? era o Sandro, não. Tá. Não era o Sandro, não. Sandro, não. Eu tinha falado pra ele. E eu lembro desse professor que usava esse cabelo e... Então vamos fazer uma campanha aqui para tentar achar esse professor, né? Quem sabe, quem tem foto da época. Por favor, porque a Eline... A Eline fala disso desde a hora. Será que ele ainda tem cabelo, né? Será que ele usa um mullet? E agora, Gláucia, se despede só agradecer imensamente, Eline, te parabenizar pela condução, te parabenizar pelo roteiro estratégico. Acho que merece um 10 aí dessa disciplina, Sim. Com certeza, professora, porque foi um roteiro que entreteu a todas nós, né? A gente conseguiu aí, acho que entregar para quem está nos assistindo essa memória afetiva, também discussões importantes de formação. Então, muito obrigada por ter me permitido participar desse momento tão especial. Sou fã da Eline, das pautas, das lutas. Estamos juntas, ora do mesmo lado, ora eu justificando alguma coisa, né, Eline? Mas é para o bem comum, Isso. Né? Então, agradecer a Sheila, a Elaine, né, que participaram aqui, e sempre um privilégio realmente, e sobretudo nesse momento que foi realmente de recordação, de trazer a importância do Instituto Federal Carmela Dutra, até para que os estudantes que estão lá hoje, que valorizem aquele espaço educacional, um espaço histórico. Nós passamos aí por um momento de violência às escolas e nas escolas, então também que os estudantes estejam ali envolvidos com o processo educacional, que as famílias participem, que isso também seja um chamamento para que as famílias participem do processo de ensino dos seus filhos, né, e que a gente possa valorizar cada momento educacional que, enquanto estudante, nós temos. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. Não vou falar aqui do que vocês fizeram na praça, nem no barquinho, nem nada, né? Por favor. Eu não participava dessas coisas, deixar bem claro aqui. A minha mãe que está me assistindo. Mãe, eu não participei Mas eu acho que disso. essas risadas aqui entregam algumas coisas. Tinha um negócio de um barquinho, não sei. O máximo que eu ia era ali na também praça não sei, do eu Ralph. ouvi falar. Só dos skates, eu só olhava de longe, Só já ia no passava refeitório. direto, só para deixar claro. Para dizer que a pracinha foi muito importante para todos os Foi A praça do Taliana Ralph. está falando aqui como a praça foi importante na vida dela. no processo de formação, né, Taliana? Beijo para a Taliana, que está nos assistindo também. Obrigada a todos. Então, obrigada a todas e todos que nos acompanharam. Obrigada, professor Saulo. Obrigada, professora Rosa, professora Anabela, que esteve aí com a gente também. Obrigada às nossas colegas de grupo, que nós ficamos responsáveis por essa pesquisa com os ex-alunos do Carmela Dutra. Que todos tenham uma boa noite, que tenham tido uma noite agradável, com muitas memórias, muitas lembranças de nossas histórias. E a gente se vê outras vezes por aqui. Com certeza.
Educação à distância, mudando realidades. No coração da Amazônia, bate forte no peito a vontade de descobrir o mundo, desbravar caminhos, ser um destemido pioneiro. A busca pelo conhecimento independe de raças, crenças ou limites. É uma mistura de culturas ansiosas pelo saber. Há 10 anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, trabalha para mudar a realidade de jovens e adultos, levando educação de excelência através da educação básica, profissional e tecnológica, com moderna estrutura, planejamento pedagógico colaborativo, produção de conteúdo por uma equipe multiprofissional em diversas plataformas, mais de 5.000 horas de transmissão ao vivo, 3.000 slides diagramados e revisados, 3.491 vídeos, 2.222 aulas, 6.730.946 visualizações no YouTube, quase 14.000 objetos de aprendizagem, mais de 64 milhões de acessos ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. IFRO, Educação à Distância, mudando realidades.